Pare. Antes de rolar a tela e passar por este vídeo, preciso que você olhe para aquele homem mais velho que você viu hoje e que fez uma mulher virar a cabeça. Aquele na cafeteria, aquele no saguão do aeroporto, aquele passando por você na calçada que, de alguma forma inexplicável, fez a mulher ao seu lado olhar duas vezes. Você provavelmente disse a si mesmo que era o dinheiro, o carro, o emprego ou o relógio. Você estava errado sobre tudo isso. Porque há uma coisa específica que ele estava usando que fez 90% do trabalho antes mesmo de ele abrir a boca. Um único item que tem despertado a atração feminina em todas as culturas, todos os continentes e todas as gerações nos últimos 100 anos. Uma peça de roupa tão silenciosamente poderosa que as mulheres têm escrito sobre ela em seus diários, sussurrado sobre ela com suas amigas e notado do outro lado da sala muito antes de qualquer homem dizer olá. E aqui está a parte que vai incomodar você. A maioria dos homens mais velhos não possui este item. Os que possuem estão usando errado. E a minúscula porcentagem de homens mais velhos que realmente entendem como usá-lo corretamente são os que estão andando por aí agora com mulheres olhando para eles como se fossem a coisa mais interessante do ambiente. Eu vou lhe dizer exatamente o que é. Vou lhe dizer por que funciona em um nível mais profundo do que a moda, mais profundo do que as tendências, mais profundo do que a própria lógica. E vou lhe dizer exatamente como usá-lo para que você se torne um desses homens. Mas antes de nomeá-lo, preciso que você entenda uma coisa. Isso não é sobre roupas. Isso nunca foi sobre roupas. O que estamos prestes a discutir é um código, um sinal, uma linguagem na qual as mulheres têm sido fluentes durante toda a vida e que a maioria dos homens tem ignorado por igual período. Você está pronto? A coisa pela qual as mulheres se sentem profundamente atraídas em homens mais velhos é uma jaqueta de couro estruturada e com bom caimento. Agora, antes de você fechar o vídeo achando que já ouviu isso antes, você não ouviu. Não da maneira que estou prestes a explicar. Fique comigo. Por que uma jaqueta de couro? Por que agora? Por que em você? Vamos começar com o porquê. Porque se você não entender por que isso funciona, você vai sair e comprar a jaqueta errada, usá-la da maneira errada e sair deste vídeo achando que eu menti para você. Uma jaqueta de couro em um homem mais velho faz algo que quase nenhuma outra peça de roupa no guarda-roupa masculino consegue fazer. Ela pega tudo o que a idade lhe deu e aprimora. Ela não esconde seus anos. Ela não finge que você é mais jovem. Ela pega a textura do seu rosto, o prateado do seu cabelo, as linhas ao redor dos seus olhos e coloca tudo isso contra um pano de fundo que o emoldura como poder em vez de declínio. Um homem jovem com uma jaqueta de couro parece que está tentando. Um homem mais velho com uma jaqueta de couro parece que já chegou lá. Este é o segredo. A mesma jaqueta que faz um jovem de 25 anos parecer um poser, faz um homem de 55 anos parecer um homem com uma história. Porque o couro verdadeiro, é um material que tem sido usado por homens de importância por mais de um século. Pilotos o usaram na guerra. Motociclistas o usaram contra o vento. Artistas o usaram em salas enfumaçadas, onde o futuro da cultura estava sendo decidido. A jaqueta de couro carregou mais peso masculino, mais história masculina e mais mistério masculino do que quase qualquer outra peça de roupa já desenhada. E quando você, um homem mais velho, veste uma, você está entrando nessa história. Você não está pegando emprestado algo que não lhe pertence. Você está reivindicando algo que estava esperando você ter idade suficiente para usá-lo adequadamente. É por isso que as mulheres reagem a isso da maneira que reagem. Quando uma mulher vê um homem mais velho em uma jaqueta de couro bem cortada, o cérebro dela não registra moda. O cérebro dela registra um arquétipo. Ela não está pensando, ah, que jaqueta bonita. Ela está sentindo, sem saber o porquê, que está na presença de um certo tipo de homem. Um homem que viveu, um homem que viajou, um homem que tem histórias, um homem que tem peso. A jaqueta de couro é um atalho para tudo isso, e funciona porque é verdade. A jaqueta não está mentindo sobre quem você é. Ela está dizendo a verdade sobre quem você se tornou. As três coisas que fazem isso funcionar. Agora, tenho que ter cuidado aqui, porque se você sair e comprar a jaqueta de couro errada,
não obterá esse efeito. Você obterá o efeito oposto. Você parecerá um homem tentando recuperar sua juventude, o que é o visual mais triste de toda a moda masculina. Então, deixe-me detalhar as 3 coisas que precisam ser verdadeiras para que isso funcione em você. Primeiro, o couro tem que ser verdadeiro. Eu não posso enfatizar isso o suficiente. As jaquetas de couro sintético, falso, de poliuretano e com aspecto de plástico que você vê em lojas de fast fashion não são do que estamos falando. Essas jaquetas fazem o oposto do que queremos. Elas têm o cheiro errado, a textura errada. Elas envelhecem mal. E as mulheres conseguem identificar couro falso do outro lado da sala, mesmo que não consigam articular exatamente por que algo parece estranho na sua roupa. O couro verdadeiro é um material vivo. Ele respira. Ele amolece com o uso. Ele desenvolve uma pátina ao longo dos anos que o faz parecer melhor aos 10 anos de uso do que no dia em que você o comprou. Ele carrega peso. Quando você desliza os braços em uma jaqueta de couro verdadeira, seus ombros se acomodam de maneira diferente. Sua postura muda. Você pode sentir a substância dela. Gaste o dinheiro. Uma jaqueta de couro verdadeira vale mais do que 5 falsas. Você a terá pelo resto da sua vida. Segundo, o corte tem que ser clássico. É aqui que a maioria dos homens mais velhos erra. Eles compram uma jaqueta de couro que é muito moderna, muito vanguardista ou muito atual. E no momento em que a vestem, parecem um homem tentando perseguir um momento que já o deixou para trás. A jaqueta de couro certa para um homem mais velho é atemporal. É o tipo de jaqueta que ficaria bem em 1965, fica bem hoje e ficará bem em 2055. Ela tem linhas limpas, ferragens mínimas, sem zíperes, fivelas ou taxas em excesso. Apenas couro, estrutura e forma. Os 2 cortes que funcionam melhor em homens mais velhos são a Café Racer e a clássica Bomber. A Café Racer tem uma frente limpa e minimalista, gola alta e uma silhueta ajustada que favorece quase qualquer tipo de corpo. A Bomber tem uma forma um pouco mais relaxada com punhos e cintura canelados, evocando aquela energia atemporal de aviador que vem seduzindo as mulheres desde a Segunda Guerra Mundial. Evite qualquer coisa que pareça pertencer a um videoclipe. Evite qualquer coisa com muita decoração. Evite qualquer coisa em uma cor que não seja preto ou um marrom rico. A jaqueta de couro que funciona em você é aquela que sussurra, não a que grita. Terceiro, o caimento tem que ser preciso. Uma jaqueta de couro que não se ajusta adequadamente a você arruinará tudo. Parecerá que você a pegou emprestada de alguém maior ou menor que você. Parecerá desconfortável, estranha e desajustada. A costura do ombro tem que cair exatamente onde seu ombro termina, não descendo pelo braço, não subindo pelo pescoço, mas exatamente na borda do seu ombro. Esta é a medida mais importante de toda a jaqueta, e os alfaiates dirão que tudo o mais pode ser ajustado, mas os ombros não. O corpo da jaqueta deve seguir a linha do seu torso sem apertá-lo. Deve haver espaço suficiente para um suéter ou uma camisa mais grossa por baixo, mas não tanto espaço a ponto de a jaqueta ficar folgada ao seu redor. Quando você a fecha, o couro deve ficar próximo ao seu corpo sem esticar. As mangas devem terminar no osso do pulso, não sobre a mão, não na metade do antebraço, mas no osso para que, quando você levantar o braço, apenas um toque do punho da sua camisa ou do seu relógio apareça por baixo. Acerte nisso, meu amigo, e você terá construído a base. Erre em qualquer uma dessas 3 coisas, e você não terá construído absolutamente nada. Agora quero levá-lo a um lugar onde a maioria dos vídeos de moda nunca vai, porque para realmente entender por que isso funciona, temos que falar sobre o que está acontecendo dentro da mente de uma mulher quando ela o vê com esta jaqueta. As mulheres estão caminhando por um mundo que, em sua maior parte, tornou-se suave. Os homens de hoje usam moletons, shorts esportivos, tênis e camisetas. Eles se vestem como adolescentes até os 50 anos. Eles renderam a linguagem visual da masculinidade em favor do conforto e da conveniência. E embora muitas mulheres tenham se adaptado a essa suavidade, algo nelas, algo profundo, algo antigo, ainda responde ao seu oposto. A jaqueta de couro é o oposto da suavidade.
É estrutura, é textura, é substância. Ela carrega o peso de cada homem que já usou uma antes de você. Ela carrega a implicação de que você não é um homem que se rendeu ao conforto. Ela carrega a sugestão de que você se manteve afiado. Quando uma mulher o vê com esta jaqueta, todo um arquivo de memória cultural é ativado dentro dela. Ela não está apenas vendo você. Ela está vendo cada homem de jaqueta de couro que ela já viu em um filme. Cada fotografia de seu avô em sua bomber. Cada memória de um homem pelo qual ela se sentiu atraída antes mesmo de conseguir articular o porquê. É isso que a jaqueta faz. Ela se conecta a uma corrente que flui através da cultura humana há um século. E quando você se posiciona nessa corrente, a mulher do outro lado da sala sente isso, mesmo que não consiga nomear. Aqui está a verdade mais profunda. As mulheres estão exaustas de homens que tentam ser agradáveis. Elas estão exaustas de homens que se vestem para desaparecer. Elas estão exaustas da paisagem visual da masculinidade moderna, que se tornou tão neutra, tão segura e tão genérica que quase nada mais se destaca. Uma jaqueta de couro em um homem mais velho se destaca, não de forma barulhenta, não de forma agressiva, mas inconfundivelmente. É uma recusa silenciosa de desaparecer no fundo bege da vida moderna. É uma declaração que diz: eu ainda estou aqui, eu ainda sou um homem, eu não me rendi. E as mulheres, especialmente as mulheres que sabem o que querem, acham isso irresistível. Possuir a jaqueta certa é metade da batalha. Usá-la corretamente é a outra metade. E é aqui que vejo os homens mais velhos cometerem a segunda onda de erros que desfazem todo o trabalho que a jaqueta deveria fazer por eles. A primeira regra é a simplicidade por baixo do couro. Uma jaqueta de couro é a peça mais chamativa de qualquer visual, o que significa que tudo por baixo dela tem que sussurrar. Uma camiseta branca lisa, uma blusa simples de gola careca cinza, uma gola alta preta ou uma camisa de botão impecável em branco ou azul claro. O couro é quem está falando. Seu trabalho é dar a ele um palco silencioso para se apresentar. A segunda regra é a estrutura na parte de baixo. Uma jaqueta de couro combina melhor com jeans escuro e bem cortado, ou calças simples pretas ou chumbo. Evite qualquer coisa espalhafatosa. Evite qualquer coisa estampada. A silhueta deve ser limpa e intencional, com o olhar voltado para cima, em direção ao seu rosto emoldurado pela estrutura escura da jaqueta. A terceira regra são sapatos de verdade. Uma jaqueta de couro usada com tênis pode funcionar, mas apenas se esses tênis forem limpos, de couro e minimalistas. A escolha mais segura para um homem mais velho é uma bota Chelsea, uma bota de couro com cadarço ou um par de mocassins de couro de qualidade. Os sapatos ancoram o visual. Eles dizem à mulher do outro lado da sala que você pensou em cada parte de si mesmo, não apenas na metade superior. A quarta regra é usá-la com naturalidade. Aqui está o segredo que ninguém lhe conta. Uma jaqueta de couro só funciona se você a usar como se a tivesse usado a vida toda. Se você entrar em uma sala tenso, constrangido, mexendo no zíper ou ajustando a gola, você já perdeu. A jaqueta tem que parecer parte de você, como uma segunda pele, como uma velha amiga. É por isso que a jaqueta melhora com o tempo. No primeiro mês em que a tiver, você se sentirá um pouco constrangido. No segundo mês, o couro começa a amolecer e a se moldar ao seu corpo. No terceiro mês, você a pega sem pensar. No sexto mês, ela é completamente sua. E é aí que a mágica começa. Use-a em todos os lugares. Use-a casualmente. Use-a para jantar. Use-a em uma caminhada. Use-a para fazer compras. Quanto mais você a usa, mais ela se torna parte de quem você é e menos parece uma fantasia que você vestiu para impressionar alguém. Então, aí está, meu amigo. A coisa pela qual as mulheres se sentem profundamente atraídas em homens mais velhos. Uma jaqueta de couro verdadeira, com bom caimento e corte clássico, usada com confiança e naturalidade, combinada com simplicidade por baixo e estrutura na parte inferior. Mas quero deixá-lo com algo maior do que a jaqueta, porque a jaqueta de couro não é realmente a lição aqui. A lição é que não existe isso de desaparecer aos poucos, a menos que você escolha isso. A lição é que a masculinidade verdadeira,
do tipo que as mulheres ainda anseiam depois de todos esses anos, não saiu de moda. Ela apenas foi enterrada sob uma pilha de moletons e roupas esportivas e a rendição silenciosa de milhões de homens que decidiram, em algum momento do caminho, que era mais fácil desaparecer do que continuar se apresentando para si mesmos. A jaqueta de couro é uma declaração. A declaração é: eu ainda estou aqui, eu ainda sou um homem, eu não desisti do projeto de ser eu mesmo. Quando uma mulher vê essa declaração em você, ela não vê moda. Ela vê uma recusa em se tornar invisível, uma recusa em se dissolver no fundo, uma recusa em se desculpar pelos anos que o tornaram quem você é. Essa recusa é a coisa mais atraente que um homem pode vestir. A jaqueta de couro é apenas a expressão externa disso. Então, vá encontrar a jaqueta. Experimente-as. Leve o seu tempo. Gaste o dinheiro. Acerte no caimento. E então vista-a e caminhe pelo mundo como um homem que sabe exatamente quem é e exatamente o que está fazendo. As mulheres que importam vão notar. Elas sempre notaram. Elas sempre notarão. Se esta história mudou a maneira como você olha para as roupas no seu armário, por favor, inscreva-se no nosso canal e curta este vídeo. Estamos descobrindo a história e os códigos de presença que tentaram enterrar. Plante as sementes do seu eu do futuro. O próximo tesouro de sabedoria será aberto em breve.